Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o concurso de pessoas. O concurso de pessoas pode acontecer entre coautores, através da coautoria, ou através da autoria e da participação. Mas para que haja concurso de pessoas é necessário preencher alguns requisitos. Coloquei aqui no quadro. Coloquei também as teorias da autoria e da participação, porque eu acredito que fica melhor absorvido esse tema quando estudado em conjunto. O primeiro requisito para a existência do concurso de pessoas é a pluralidade de agentes. Como o próprio nome já diz, concurso de pessoas, é preciso que exista duas ou mais pessoas para a prática em comum de uma determinada infração penal. Lembrando que alguns crimes chamados crimes plurissubjetivos, já trazem no tipo penal essa exigência. Também são chamados de crimes de concurso necessário. Ao contrário dos crimes unissubjetivos, que podem ser praticados tanto por uma pessoa ou por duas ou mais pessoas em um concurso eventual, os crimes plurissubjetivos precisam de duas ou mais pessoas. O concurso, então, é necessário. Relevância causal das condutas, o segundo requisito. Cada um dos participantes vai ter alguma atribuição no deslinde da infração penal. Pode ser que haja uma divisão breve de tarefas, de funções para cada um, para que eles consigam juntos alcançar a consumação. Ou pode ser que eles pratiquem condutas afins ou semelhantes ou até mesmo iguais. Porém, essas condutas, a conduta que cada um dos envolvidos praticará, ela precisa ser relevante, ela precisa ter relevância em relação à consumação. Precisa ser relevante para o alcance do resultado final, que é a consumação da infração penal. O vínculo subjetivo é o terceiro requisito. Esse vínculo psicológico, ele pode acontecer previamente, lembrando da linha do tempo do iter crimes, ele pode acontecer lá na preparação, enquanto os agentes estão se organizando, se preparando para a prática da infração penal. Haverá então um acordo, um ajuste prévio de vontades, ou ele pode acontecer na forma de uma adesão de vontades, ocorrendo então durante a prática dos atos de execução. O quarto requisito é a unidade de infração. Em regra, nosso ordenamento jurídico adota a teoria monista, de modo que todos os envolvidos em uma situação fática responderão pela mesma infração penal, pelo mesmo crime. Contudo, há exceções. Nessas exceções, adota-se a teoria pluralista. Um exemplo que pode ser citado é o caso em que uma gestante dá o seu consentimento para que outrem provoque um aborto. A gestante responderá então por aborto, pela prática do aborto, o consentimento para o aborto, e o médico ou o terceiro que executar o aborto, responderá por aborto com o consentimento da gestante. São crimes tipificados em dispositivos diversos no Código Penal, assim como no caso da corrupção ativa e na corrupção passiva, quando o agente que recebe a vantagem, solicita a vantagem, e o agente que oferece a vantagem. O agente que oferece incidirá na corrupção ativa e o agente que aceita ou solicita incidirá na corrupção passiva. Existência de fato punível é o último requisito que a doutrina elenca. Os fatos praticados por todos os agentes envolvidos devem ser fatos puníveis, ou seja, em regra, devem observar o início dos atos executórios, como a gente viu na aula que eu mencionei, a linha do tempo do iter crimes. Como regra, no nosso ordenamento jurídico, pune-se os atos executórios, com algumas exceções em que pode-se punir também atos preparatórios. Mas, para o concurso de pessoas, é preciso atentar que todos os agentes envolvidos que estejam incidindo em concurso pratiquem fatos que sejam fatos considerados puníveis, que consubstanciem-se em atos de início da execução ou atos preparatórios puníveis.
Teorias da autoria, então. Para melhor compreensão, vamos analisá-las aqui, assim como as teorias da participação. As teorias da autoria nos explicam quem é considerado autor e quem é considerado partícipe. Sendo que essas duas primeiras teorias, a teoria subjetiva e a teoria extensiva, elas não diferenciam o autor de partícipe. A teoria subjetiva não diferencia e não observa nenhuma particularidade em relação a quem é autor ou quem é partícipe. Já a teoria extensiva, não obstante não faça nenhuma diferenciação, ela estabelece graus de autoria, que são aqueles chamados autor de primeiro grau, autor de segundo grau. Nosso ordenamento jurídico não adota nem a teoria subjetiva nem a teoria extensiva, porque justamente faz essa diferenciação entre autoria e participação. A teoria objetivo-formal traz o conceito de que autor é aquele que pratica o núcleo do tipo, é aquele que pratica o verbo do tipo. Já o partícipe é aquele que colabora de uma forma relevante, mas sem praticar o verbo, o núcleo do tipo. Já a teoria objetivo material faz uma diferenciação entre autor e partícipe, considerando a relevância das condutas, a importância das condutas, sendo que autor é aquele que pratica a conduta mais relevante para a consumação e partícipe é aquele que pratica a conduta menos importante, menos relevante, tendo em vista a consumação, a relevância dessa conduta para a consumação. Por fim, a teoria do domínio do fato, foi adotada pelo STF no caso do julgamento do mensalão, traz o conceito de autor como aquele que tem domínio sobre a situação fática, aquele que pode cessar a conduta, que tem controle sobre o resultado final daquela conduta, mesmo que seja ela praticada por outrem, como no caso da autoria mediata, como no caso do autor intelectual, que são autores que não praticam materialmente, fisicamente, a consumação, não consumam eles mesmos pessoalmente o delito, mas possuem domínio sobre a situação fática, podem fazer com que a conduta cesse conforme a sua vontade e pela teoria do domínio do fato são considerados autores. Então, o que diferencia é justamente isso, porque o partícipe, no caso da teoria do domínio do fato, ele é alguém que age sem ter domínio sobre o resultado final da ação, ele não pode cessar, ele não pode impedir que o crime se consume. Já o autor, mesmo que ele esteja afastado do contexto físico da prática do delito, ele tem esse domínio e então é considerado autor. As teorias da participação, elas nos trazem o que é necessário para que se considere uma pessoa como partícipe em um crime, uma infração penal. A teoria da acessoriedade mínima nos diz que para que o partícipe seja punido como partícipe, para que uma pessoa seja considerada partícipe, é preciso que o autor pratique um fato típico, apenas. Ou seja, as teorias da participação, elas levam em consideração o que é necessário que o autor faça para que o partícipe seja punido, para que uma pessoa seja considerada partícipe de outra. Para a teoria da acessoriedade mínima, então, basta que o autor pratique um fato típico. Para a acessoriedade limitada, a teoria da acessoriedade limitada nos diz que é necessário que o autor pratique um fato típico e ilícito. Logo, no caso da teoria da acessoriedade mínima, se o autor praticar um fato típico, não interessa se ele é ilícito ou se o próprio autor é culpável, poderemos considerar o partícipe como partícipe. Já para a teoria da acessoriedade limitada, é preciso que esse fato seja também ilícito. Então, se o autor praticar um fato acobertado por uma causa excludente da ilicitude, não poderemos falar em partícipe, não poderemos falar em participação, porque o fato não vai ser ilícito, vai ser apenas típico. Essa teoria da acessoriedade limitada é a teoria que é adotada como regra no nosso ordenamento jurídico. A teoria da acessoriedade máxima nos exige que o autor pratique um fato típico, ilícito e que ele, o autor, seja uma pessoa culpável. Então, é necessário que haja
culpabilidade naquele caso concreto, para que possa ocorrer a participação. E a teoria da hiperacessoriedade nos exige que o fato praticado pelo autor seja um fato típico, ilícito, que o autor seja culpável e que venha a ser efetivamente punido no caso concreto. Então, exige fato típico, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. É preciso salientar que quem estuda para a Defensoria Pública precisa destacar uma particularidade aqui, nesse ponto, porque a regra, digo com base na doutrina dominante e na jurisprudência majoritária, é a adoção da teoria da acessoriedade limitada. Porém, quando nós estudamos a constituição do crime, o conceito analítico de crime, vimos que prepondera no nosso ordenamento a teoria tripartite, de modo que crime é um fato típico, ilícito e culpável, englobando então a culpabilidade. Não é razoável que, para punir o partícipe, para considerar a existência e viabilidade de uma participação, se exija apenas que o fato seja típico e ilícito, porque para a própria existência do crime, conceituação do crime, se exige os 3 elementos, fato típico, ilícito e culpável. Não poderíamos aqui, então, exigir apenas 2, o fato típico e ilícito. Então, essa é uma crítica que eu trago aqui para vocês, principalmente para concursos de defensoria pública. Por fim, eu faço a diferenciação entre participação de menor importância e a participação dolosamente distinta. A participação de menor importância é uma causa de diminuição de pena. Ela ocorre quando o juiz, analisando o caso concreto, verificar que aquela participação foi de relevância ínfima para a consumação do fato, de modo que praticamente o autor poderia consumar a infração sem a colaboração do partícipe, sem o auxílio, sem o apoio do partícipe. Então, o partícipe terá, na terceira fase da dosimetria da sua pena, a incidência dessa causa de diminuição de pena. Já a participação dolosamente distinta ocorre quando o partícipe ele quer participar de uma determinada infração, mas o autor vem a consumar uma infração mais grave, por exemplo. O partícipe se propõe a auxiliar, a colaborar em um furto, mas durante a execução do fato, o autor vem a consumar um latrocínio. Dadas as circunstâncias do caso concreto lá, o autor vem a consumar um latrocínio. Como que fica a participação do agente que intentava ajudar, colaborar em um furto? Ele incidirá na participação dolosamente distinta e responderá pelo furto, com o detalhe de que, se a consumação do latrocínio lhe era previsível, ele terá a pena aumentada até a metade. Logo, é necessário analisar, no caso concreto, se o partícipe naquela situação poderia prever que o autor pudesse consumar o latrocínio ao invés de um furto. Então, acho que nós fizemos um apanhado geral sobre o concurso de pessoas, as teorias da autoria e as teorias da participação. Espero que tenham entendido, espero que tenha ficado boa e estou à disposição.